E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Estou aqui hoje para falar um pouco com você que vai fazer o Enem 2023 e que está perdido, né? Então eu vou te dar algumas dicas, alguns macetes mesmo, para você ser aprovado nesse ano, né? No Enem 2023. Mas antes de a gente começar o vídeo, como eu sempre falo, por favor, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilhe o vídeo com os amigos, isso me ajuda bastante. E está saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 19 horas. Let's bora! Bom, quem já é inscrito aqui há bastante tempo, já está acostumado. Normalmente eu não costumo fazer um roteiro aqui, né, para gravar um vídeo. Depende, tem alguns que eu faço, mas na maioria eu prefiro conversar aqui mesmo, as ideias vão vindo, como se fosse uma conversa mesmo, de amigos, descontraída. A intenção é justamente essa. Eu não quero que fique uma coisa muito robotizada, sabe? Que não seja natural. Eu acho que quanto mais leve for nossa conversa, fica muito mais fácil até mesmo para você entender como estudar de uma maneira muito melhor, né? Então, eu prefiro que até essa linguagem mesmo que eu fale com vocês seja a mais simples possível, né? Então, eu acredito que quando eu não faço um roteiro, fica mais natural. E aí, eu vou falando aqui o que eu penso sobre. Vocês aproveitam também, coloquem aí nos comentários as ideias de vocês, o que vocês pensam a respeito de tudo isso que eu falo aqui no vídeo. Ou também sugestão, né, para acrescentar no que eu estiver falando aqui. Mas é isso, né? Hoje o vídeo é sobre como ser aprovado no Enem 2023 e eu acredito que a primeira estratégia que você tem que definir, né, nos seus estudos para ser aprovado nesse ano é justamente ter uma noção de como funciona o Enem. Então, por que isso, né? Às vezes parece que é até besteira, mas tem gente que não entende isso. Se você vai fazer um exame nacional do ensino médio e não sabe como funciona, você tem que pegar do início. Você não já pode ir para o nível mais avançado e tentar fazer as questões, por exemplo, como a maioria dos estudantes fazem. Não, você tem que ir primeiro na base, você tem que estudar como funciona o Enem. De forma bem resumida, eu sei que o Enem, né, tem a parte da redação, tem a linguagem, né, tem as áreas do conhecimento, no caso, que nós temos a redação, aí depois as linguagens, natureza, humanas e matemática, certo? Então, no total são 5. 5 grupos, né? 5 grandes grupos. Vocês sabem que dentro de cada grupo existem subtópicos, né, subgrupos. Então, assim, a partir disso, quando você tem noção, né, desses grandes grupos, é aí que a gente vai iniciar a nossa estratégia. Como assim? Bom, tendo conhecimento dos grupos, tendo conhecimento também de quantas questões são, para o Enem 2023, nós temos 180 questões, né, são 90 em um dia, 90 no outro, e dentro dessas 90 questões dividem, né, então são 45 de linguagens, 45 de matemática, 45 de natureza e 45 de humanas, além também da redação. Então, tendo consciência mesmo da base de como funciona, é a partir daí que a gente começa a traçar nossas estratégias. Bom, eu acredito que a primeira dica mesmo, para você ser aprovado em 2023, é primeiro você ter uma noção do curso que você quer fazer. Por que isso? Porque tem peso as instituições. Por exemplo, o estudante que quer medicina, ele tem que focar mais na parte de natureza, porque a nota dele vai aumentar, né? Se a nota dele em natureza for maior, em relação às outras áreas, compensa muito mais, porque quando ele colocar a nota dele ali na instituição, a média vai aumentar. Em comparação, né, por exemplo, digamos assim, a pessoa quer fazer direito, quer estudar direito, então o ideal é que a sua nota seja maior, né, a sua média, em humanas, por conta do peso e da instituição. Então, assim, tendo consciência disso, vamos lá. Essa é a primeira dica, então você tem que ter uma noção primeiro mesmo como posso dizer, do curso mesmo que você quer seguir, né, do curso que você quer fazer, porque a partir daí você consegue destinar um foco maior nos estudos para aquela determinada área, né, para aquele determinado grupo. Depois disso, é interessante que você faça uma isolada de redação também. Eu acho que essa já é uma segunda dica para você, porque a gente sabe que a redação vale 1000 pontos, então, o ideal é que você pelo menos acerte mais de 900, porque a partir daí, né, sua nota vai aumentar mais ainda quando a gente for somar junto com os outros grupos, né, com as outras áreas do conhecimento. Então é muito importante mesmo que você estude redação. Se você tem dificuldade em redação, aqui no canal também já tem vários vídeos explicativos de como funciona, ensinando mesmo a redação do zero. Eu não vou aprofundar muito aqui porque essa não é a intenção do vídeo, mas você precisa estudar redação. Redação é muito importante, você tem que treinar, faz 1, 2, 3, 4 vezes por semana. Quanto mais você fizer, mais experiente você vai ficar. E claro, usando os modelos prontos também, porque eu sempre digo que o modelo pronto é um suporte, é um auxílio. Se você não sabe, o modelo pronto é uma estrutura, né, que já vem pronto, como já está dizendo, né, o modelo é pronto,
você só vai inserir o tema da redação em seus argumentos, né, de acordo com o tema. Então, é uma ótima estratégia, é uma ótima forma de você também estudar redação, e você precisa se atentar a isso. Você tem que estudar redação, é muito importante. Além disso, da redação, né, você tem que pensar na questão da estrutura, dos repertórios socioculturais, do vocabulário, das competências, que também é muito importante, as competências, né, da redação do Enem, as 5 competências. Então, tudo isso está dentro de redação e você precisa estudar. Uma outra dica, né, a terceira dica, é a partir dessa noção que você tem do curso que você quer fazer, aí você vai traçar um planejamento diário, um cronograma de estudo. E com esse cronograma de estudo, você vai ser intencional, você vai ser estratégico. Como assim? Bom, eu quero fazer direito, então eu tenho que focar mais em quê? Em humanas e em redação. Redação simples, em qualquer curso. Mas se eu quero fazer direito, então eu tenho que focar mais em humanas. Não estou dizendo que eu vou descartar as outras, claro que não, né? Mas eu tenho que focar mais na que realmente vai me trazer um benefício maior por conta do peso, né, em relação à instituição. Eu digo em relação a isso. E aí, no meu cronograma de estudo, né, quando eu fizer o cronograma de estudo, pode ser uma folha de ofício, tanto faz, o que você preferir. Eu tenho um quadro aqui no meu quarto, eu também coloco. Então é legal quando você visualiza mesmo o seu cronograma de estudo. Suas tarefas diárias, então é muito interessante. E aí você vai justamente, por exemplo, né, nesse exemplo que eu dei, de humanas, você tem que deixar a maior parte dos dias da semana para estudar esse grupo, né, esse grande grupo, essas áreas do conhecimento que você tem que focar mais. E aí, a partir disso, eu acredito que o seu rendimento vai melhorar cada vez mais. E você vai estar estudando com estratégia. Porque, por exemplo, se você tem dificuldade em uma área e você não dá atenção a essa área, não tem sentido. E fica revisando ali aquele assunto que ele já sabe, que tem conhecimento, então ele perde tempo dando atenção a um assunto que ele já sabe. Eu acredito que o seu cronograma de estudo ele tem que ser feito de uma forma muito estratégica, pensando nessa questão do peso, né, na área que você tem que focar mais, e também nessa questão dos assuntos que você tem mais dificuldade. Principalmente se você está começando a estudar agora, no início do ano. Porque a partir daí, você consegue mesmo ter mais tempo para estudar essas questões, esses assuntos que você tem mais dificuldade, certo? E aí, no meio do ano, para o final, é aí que você vai pegar as questões. Porque aí vai ser muito mais prático, vai ser um exercício mesmo. Então, no início eu recomendo que seja mais teórico e que você estude mais a teoria, principalmente nesses assuntos que você tem dificuldade, porque dessa forma as suas chances de acertos serão muito maiores. Então essa também é uma outra dica, essa questão do cronograma de estudo, e você fazer de uma forma muito específica, né? De você ser bem estratégico em produzir esse cronograma de estudo. Além do cronograma de estudo, eu cheguei até a mencionar aqui, se eu não me engano, é em relação ao planejamento diário. Né? O planejamento diário é uma outra forma também, é um outro método de estudo muito bom de você usar nos seus estudos nesse ano, porque você consegue se organizar no dia. Né? É muito importante quando a gente tem metas diárias, quando a gente tem um planejamento. Eu sempre digo isso. Por quê? Porque quando você tem um planejamento, é muito difícil de você deixar, de você empurrar com a barriga, digamos assim. Né? De você adiar suas tarefas, suas obrigações. Porque o planejamento está ali, você tem que fazer, é uma obrigação. Isso te dá disciplina, te dá foco, te dá constância, que é algo muito importante nesse processo de preparação para o Enem 2023. Você tem que ser constante. No início vai ser difícil, mas com o tempo vai virar um hábito. Te digo por experiência própria. No início eu tinha muita dificuldade, mas com o tempo eu fui me acostumando, né? E foi tornando algo habitual na minha vida. Então eu acredito que quanto mais você se esforça, quanto mais você está ali nesse caminho, né? Eu acredito que vai ficando mais fácil. Mais fácil entre aspas, mas vocês entenderam, né? Então é isso, o planejamento diário também é uma outra forma de estudo muito legal de você usar, né? De você ter mesmo em mãos para facilitar mesmo o seu estudo, né? O planejamento diário é muito legal, porque vai te dar disciplina e não vai te deixar com essa mania de procrastinação, né? Em excesso, que isso é terrível, ainda mais nos dias de hoje. Uma outra dica também, e que eu recomendo bastante, é fazer questão, é pegar prova antiga, provas anteriores do Enem, não só do Enem, mas também de outros cursinhos, de outros vestibulares, porque isso também estimula muito o seu raciocínio, você estuda por questões, isso é muito interessante, isso é muito legal, e você também, eu recomendo você fazer isso, na verdade, quando você já tiver um bom domínio da teoria, porque também não tem sentido nenhum eu falar, vai fazer as questões sem você ter noção do assunto, não tem lógica, não tem sentido. Você precisa pelo menos ter uma noçãozinha do que se trata o assunto, né? Claro. Então, é um equilíbrio mesmo entre a teoria e a prática, mas eu acredito que você tem que focar muito também nas questões. Tem que fazer questão, tem que fazer simulado.
Até mesmo, eu digo assim, por que fazer simulado toda semana? Porque você vai criar um hábito. Quando chegar no dia da prova, você já vai estar tão acostumado em fazer simulado, porque você já faz toda semana, que naquele momento, né, quando for pra valer mesmo, vai ser tranquilo, porque já virou um hábito na sua vida. Então, isso tudo é um processo, né, é um processo lento, mas que no final das contas, lá no final, você vai perceber que vai valer muito a pena. Então é muito importante que você seja constante mesmo, porque fazer simulado toda semana também é algo muito bom e que vai te trazer bons frutos, sério, eu te garanto isso. Eu digo por mim mesmo, né? Eu vejo mesmo essa diferença, porque como eu fazia simulado toda semana, quando chegou no dia da prova, eu estava super tranquilo e não foi algo que me atrapalhou. Pelo contrário, né? Foi algo que já me ajudou mesmo, que eu já estava muito mais confiante, isso me deu muito mais confiança. Então você vai perceber isso também, né? Pelo menos eu espero que você tenha essa mesma experiência que eu tive, né? Você vai se sentir muito mais confiante. Eu acho que essa é a palavra, confiança, né? Porque você vai ter isso como um hábito mesmo na sua vida, como uma rotina. Além de fazer simulados, né, de fazer provas antigas, eu acredito que ter métodos de estudo práticos e estratégicos também é muito importante. Então, além de fazer questões, fazer flashcards, resumos pequenos, é algo também muito legal. Você não precisa ficar perdendo tempo fazendo aqueles resumos enormes. Eu acredito que isso não vai... sei lá, tem gente que faz e que gosta e que, enfim... Mas Pedro, eu não vejo como algo legal, porque você perde muito tempo fazendo aqueles resumos muito grandes, não tem sentido. Basta você colocar os assuntos mais importantes, né? Você coloca o assunto e as características desse assunto, né? Os pontos chaves, digamos assim, os pontos mais importantes. Porque o foco está nas questões. Então, quando você resolver as questões, você vai perceber como aquele assunto é cobrado. Então não precisa ficar perdendo muito tempo fazendo aqueles resumos enormes de folhas, páginas, páginas e páginas. Eu acredito que você pode mesmo ser muito mais prático nesse sentido, né? Com os flashcards. Além dos flashcards, a gente também tem os mapas mentais, que eu já falei até aqui no canal uma vez, que é quando você tem um panorama, né, de fora, um panorama externo do assunto, do que se trata. Então você consegue mesmo ver de uma maneira muito mais fácil, muito mais simples. Isso é bom também para os seus estudos, porque você consegue estudar de uma maneira muito mais fácil e você não sofre tanto, digamos assim, né? Não é algo maçante. E também é uma outra forma de estudo, né? Então é bem legal de você ter em mãos, de você usar mesmo, de você aplicar nesse processo, né, de preparação. Mas é isso, galera. Eu acredito que um dos grandes segredos mesmo para você ser aprovado, né, em 2023 é você ter constância, é você não desistir no meio do caminho. A gente sabe que o caminho é difícil, às vezes é demorado, né? A gente às vezes também não passa de primeira e tudo bem também. A gente passa sempre na hora certa, no momento certo, tudo acontece na hora certa. Pelo menos eu penso desse jeito. E eu vejo que é isso, é constância, é disciplina, foco, determinação, porque se você fizer por onde, se você fizer a sua parte e correr atrás, eu acredito que vai dar tudo certo e que você vai passar, que você vai ser aprovado sim no Enem 2023. Mas é isso, tem que estudar, tem que aplicar essas dicas que eu falei nesse vídeo e é basicamente isso, né? Caso você tenha passado no Enem 2022 ou em um outro Enem anterior e queira dar alguma dica para a galera que vai fazer o Enem 2023 e que está ansiosa, né, está desesperada, está perdida, fale nos comentários também algumas dicas, dá algumas sugestões para a gente poder compartilhar um com o outro, porque é o que eu sempre digo aqui no canal, a gente é uma comunidade e é muito legal quando a gente compartilha conhecimento e ideias, né, ideias diferentes. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido um pouco dessas dicas a respeito de como ser aprovado no Enem 2023 e no mais é isso. Obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.